Fala mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre os módulos do CSS dentro do Next, né? A gente vai ver um exemplo disso aqui funcionando, entender, eu vou explicar um pouco qual que é o conceito, né? E a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Então antes da gente ir pro conteúdo, eu gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e também siga as redes aí da Mestres e os links estarão na descrição para você ficar sempre atualizado aí do que nós estamos fazendo, beleza? Meu nome é Jansen, sou desenvolvedor aqui na Mestres e vamos embora lá para mais um conteúdo. Bom, então eu tô aqui com o meu projeto aberto, né? Esse projeto é o que a gente vem usando aí durante todas as aulas do curso, então tem bastante coisa aqui já criada, bastante rota, bastante coisa implementada, né? Que eu vim desenvolvendo durante as aulas, e eu estou aqui na nossa rota, né? Na nossa função Home, né? Que seria a página inicial aqui dentro do nosso app, né? Então, voltando nas aulas lá de navegação, né? O page tsx, né? O arquivo tsx que retorna aí uma função. Essa seria aí a nossa página inicial do nosso projeto. Então, que quando eu acesso localhost 3000, né? Ele renderiza aqui um hello from home screen, que é o meu H1, né? Um H1 que é um main, que seria essa componente aqui, né? Essa função home que eu estou retornando aqui desse arquivo page. Então, dentro desse arquivo, eu vou querer estilizar, né? Então, para aplicar o CSS aqui, eu vou usar o módulo CSS, né? O CSS Modules. E o que é esses módulos CSS? Qual que é o problema, na verdade? Quando nós temos um CSS global, né? Que aqui nós já temos o arquivo globals.css, que é um arquivo que veio junto com o template, né? Então esse template ele está sendo importado aqui dentro do nosso layout, né? Layout TSX. E quando eu tenho um arquivo global de CSS, e não necessariamente é esse globals.css, mas pode ser, eu posso criar um arquivo CSS específico aqui para settings, né? Para configurações, para a página de configurações, e dentro desse arquivo CSS eu vou definir classes, né, ou selectors, da forma aí que eu quiser estilizar. E quando eu faço isso num arquivo CSS comum, essa classe que eu defino no CSS, ela vai ser uma classe global. E eu posso utilizar essa classe em diferentes elementos, em diferentes locais aí do meu HTML, e aquele mesmo estilo vai ser aplicado, porque esse CSS, por padrão, ele vai ter esse escopo aí mais geral, né, mais genérico. E o CSS modular, né, que são CSS modules, ele vai ter um escopo fechado. Então, sempre que eu crio um arquivo de CSS modular, as classes que eu defino dentro desse arquivo, elas serão únicas para o projeto. Então, por mais que eu crie, por exemplo, uma classe container, que é o exemplo que eu vou dar, eu vou criar uma classe container para a minha página home. E eu também vou criar a mesma classe container para o meu, por exemplo, perfil, né? E as duas classes, elas serão classes diferentes por conta desse tratamento de CSS modular. Então eu não vou ter estilo conflitando, né, por conta de classes com o mesmo nome, um estilo sobrescrevendo o outro, a gente não vai ter esse problema, que seria um problema que nós teríamos se nós usássemos aí o CSS da forma mais comum, que seria essa abordagem um pouco mais global, tá? Então aqui em page, né, na verdade aqui na raiz do meu app, eu vou criar um novo arquivo chamado, eu vou chamar de app.module.css. Então esse arquivo CSS modular, ele pode estar em qualquer lugar, tá? O padrão que a gente costuma seguir é criar um arquivo de CSS referente àquela página, àquela tela, aquela componente que eu estou criando. Então quando eu crio aqui o app.module.css, significa que esse CSS vai ser usado aqui na minha página, né, na minha home, né, do meu projeto. Então, logo aqui dentro desse CSS, né, do app.module.css, eu vou criar aqui a classe container. E eu vou definir aqui um background color, vamos brincar aqui com background color, para a gente ver esses diferentes CSS sendo aplicados. Então, aqui na raiz eu vou definir a cor de fundo como blue, certo? A classe container. Então, lá na minha página, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar esse arquivo. Então, eu vou importar, eu vou chamar de styles.
styles from esse arquivo, né, app.module.css, que foi o que eu acabei de criar. Então aqui nessa minha tag main, né, que seria a tag aí que está por volta da minha página home, eu vou passar aqui o class name, que seria, né, como eu defino a classe aqui no React. Então a classe desse meu elemento HTML vai ser styles.container, né, onde container foi a classe que eu criei. Então quando eu salvo isso e a gente voltar aqui, eu posso ver que a minha tag main, ela tá azul, né? Tá com a cor de fundo azul. E se a gente olhar a classe que foi criada, olha só a classe, ó, tem um app, underline container, né? Underline, underline, um código. Ou seja, esse app é o nome do arquivo que eu criei, né? Desse arquivo de CSS modular. Container é a classe que eu criei, né? Classe container. E esse código aqui foi gerado pelo CSS Modules, né? Então, isso aí vai garantir para a gente que essa classe ela é única. Por mais que eu crie outras classes chamadas container, elas estarão em arquivos diferentes e elas terão também códigos diferentes, né? Que isso aqui é gerado aleatório. Então essas classes elas não se sobrescreverão, né? Os estilos não vão ser aí substituídos. E quando eu faço isso, né? Eu posso, por exemplo, vir aqui em Profile, que seria a nossa tela de perfil, né? Ela é uma tela um pouco mais complicadinha, tem uma lógica a mais aqui, né? Mas aqui, isso aqui também vai funcionar. Ela é uma componente client, né? O use client é um componente que vai ser montada e criada do lado do cliente, mas aqui também eu posso criar, ó, dentro de Profile, novo arquivo, vou chamar aqui de profile.module.css, vou criar aqui, ó, a classe container. Só que aqui o background color vai ser amarelo. Tá? Então aqui nessa minha página, né, eu vou importar o CSS. Então import styles from profile.module.css. E aqui, ó, na minha componente profile, eu tenho a tag main, né? Então aqui na tag main eu vou falar que o class name vai ser styles, aqui dentro de chaves, né? styles.container. Tá? Esse styles ele não é tipado, né? Então eu não consigo saber quais classes estão dentro daquele arquivo, né? Quando eu digito aqui styles. Ele não me sugere por conta dessa estrutura de fato de importar um arquivo, né? CSS, o TypeScript ele não vai fazer esse passe aí pra gente. Então eu salvo, né? Se eu digitar aqui a classe errada, o nome errado, ele não vai funcionar, ele vai dar algum tipo de erro. Então a gente não tem que se preocupar com isso. E obviamente o estilo também não vai se aplicar, né? Então se eu digitar errado, eu vou saber que tem alguma coisa errada. Então que eu vou acessar o localhost 3000/profile, né? Que é a rota ali que eu editei. E quando eu acesso ela, olha aí, ó, profile tá com a cor de fundo amarela, né? Que foi o que eu defini aqui no meu CSS. E olhando aqui, né, a classe que foi aplicada, gerou aqui a classe profile, underline container e underline aqui um código também referente a essa classe que eu criei, aqueles estilos que eu defini. Então, tanto a seção do profile quanto home, eu tenho as duas classes containers sendo aplicadas, mas o Next, né, os módulos CSS já está gerenciando isso aí para mim e tá me dando a certeza de que aquela classe que eu criei, CSS, ela vai ter um nome único e consequentemente eu não vou ter problema aí com a estilização, tá certo? Então para essa aula aqui é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.